leitores, aqui é a Mila do De Livre Mib e hoje eu vim conversar com vocês sobre o livro Assassinato no Expresso do Oriente, de Agatha Christie, publicado pela HarperCollins. Para quem é novo aqui no canal ou ainda não sabe, durante este ano de 2020 eu tenho um projeto, o projeto Lendo Agatha Christie 2020, que é justamente isso, ler alguns livros de Agatha Christie que eu tenho aqui em casa. E Assassinato no Expresso do Oriente é o terceiro livro que eu venho lendo desse projeto. Assassinato no Expresso do Oriente foi publicado originalmente em 1934 e trata-se de um dos romances policiais mais famosos de Agatha Christie, não só no quesito de que seja um dos mais lidos, mas também é um dos livros mais adaptados para o cinema. A gente tem aí várias adaptações, inclusive tem uma recente, não sei direito de quando é essa adaptação, mas tem uma aí bem mais recente. E essa não é a minha primeira vez lendo Assassinato no Expresso do Oriente. Se eu não estou enganada, já é a terceira ou é a quarta vez que eu estou lendo esse livro, então não tem assim uma novidade tão grande durante a minha leitura, porque os elementos principais, os detalhes principais, tipo a resolução do caso, eu já conhecia, eu não consegui esquecer, porque inclusive essa resolução é uma das mais memoráveis de Agatha Christie, então estava tudo ainda muito fresco, apesar de já ter lido esse livro, né, algumas vezes atrás, mas já faz muito tempo que eu não leio Agatha Christie, então já faz bastante tempo que eu li. Então essa releitura veio muito bem a calhar para eu relembrar alguns detalhes que eu tinha esquecido, alguns detalhes assim mais superficiais. Então nesse livro a gente vai acompanhar Hercule Poirot. Sim, é um caso do nosso querido detetive Hercule Poirot. E o Hercule Poirot, no momento do início desse livro, ele está ali em Alepo, saindo de Alepo, porque ele estava ali em um trabalho e ele vai ficar alguns dias de férias, por assim dizer. Só que, detalhe, Alepo já não existe mais, é uma cidade da Síria completamente destruída, né? Ali por volta de 2011, foi totalmente bombardeada, destruída ali por causa dos conflitos ali na Síria. Então, Hercule Poirot está nessa região, ele foi viajar e aí ele recebe um telegrama pedindo para que ele regresse a Londres por conta de um trabalho dele que teve assim um desdobramento, assim, e ele precisava que ele estivesse em Londres. Então ele está ali, então para ele ir para Londres ele se vê ali necessidade de pegar o Expresso do Oriente. E é nessa viagem que tudo vai acontecer, principalmente quando a gente já se depara com a dificuldade de Hercule Poirot encontrar uma vaga nesse trem. Então Hercule Poirot pensa que vai ser bastante fácil ele encontrar uma passagem para ir no Expresso do Oriente. Entretanto, o imprevisto acontece e parece que todas as vagas estavam ocupadas. Uma coisa bastante incomum para a época do ano. Mas vira e mexe, Hercule Poirot tem contatos muito importantes, sobretudo com um dos donos da linha do trem, né? Então ele acaba conseguindo uma cabine para ele no Expresso do Oriente. Então ele acaba embarcando no Expresso do Oriente e outro imprevisto acontece durante essa viagem. Vai haver uma nevasca e o trem vai acabar ficando estacionado ali nas linhas do trem, sem poder se mexer, sem poder se mover, sem poder continuar a viagem. Isso é interessante porque a Agatha Christie pegou esse dado, essa informação, de um fato real que ela mesma presenciou, né? Então a Agatha Christie, ela bota aí suas próprias experiências dentro de seus romances. Então, durante essa imprevisível nevasca, um assassinato, um crime acontece dentro deste expresso. E Hercule Poirot está ali e o dono do Expresso do Oriente pede ajuda para que Hercule Poirot o ajude a encontrar o assassino, para que a situação, quando chegar em um dos postos policiais, não demore tanto para ser solucionado e eles possam continuar a viagem assim tranquilamente, né? E é muito interessante porque Hercule Poirot acaba aceitando e acaba o quê? E devido à situação extrema que estão ali, sem poder entrar em contato com o mundo exterior, por assim dizer, por causa da nevasca, sem poder seguir viagem, então eles estão ali num ambiente bastante restrito. O que o Hercule Poirot tem ali como ferramentas? Apenas os inquéritos que ele tende a fazer.
Então ele vai fazer esses inquéritos, ele vai conversar com todas as pessoas que estão ali dentro do vagão, né? Para poder descobrir o seu passo a passo, o que eles fizeram na noite anterior, que horas eles fizeram. E a partir desse momento ele vai tentar juntar as peças desse intrincado quebra-cabeça, gente. E é bastante interessante porque a gente sabe que tem um assassino ali dentro do vagão do trem. A gente sabe que alguém ali está mentindo. Só que, como leitores, a gente fica querendo juntar as peças e tentar descobrir quem é o mentiroso, quem é o assassino, quem é que está escondendo alguma coisa ali, quem é que está falando meias verdades, ou quem é que está sendo totalmente honesto ou deliberadamente mentiroso, né? Então é bastante interessante porque até mesmo o Hercule Poirot, ele tem algumas pistas, porque ele estava vizinho, a cabine dele era vizinha à cabine do morto. Então ele tem algumas pistas também da situação do ocorrido. Então a gente vai tendo que juntar tudo isso para descobrir, né, quem foi o assassino, enfim, outros detalhes acerca dessa morte. À medida que a gente vai pegando as pistas e vai acontecendo os inquéritos e tal, a gente vai também conhecendo um pouquinho mais sobre cada um dos participantes da história, dos integrantes ali, dos personagens que estão ali envolvidos nesse crime, que estão ali diante dessa situação. Eu acho que é um dos livros de Agatha Christie que a gente tem as pistas mais evidentes, sabe? A gente tem muita pista, desde o começo do livro a gente tem pistas do que é que vai acontecer, de coisas que estão assim confusas e que a gente sabe que Hercule Poirot vai ter que descobrir, vai ter que pesquisar e usar a massa cinzenta para tentar desvendar. Por causa dessas pistas, quem está lendo com certeza vai se ver diante de vários suspeitos e vai realmente conseguir apontar o dedo e dizer: eu acho que foi personagem tal, eu acho que foi personagem tal, sabe? Porque eu lembro que quando eu li a primeira vez, eu realmente fiquei pensando, eu acho que eu fiquei entre dois personagens como suspeitos do assassinato. Porém, gente, eu não me lembro quais foram esses personagens. Só tenho a dizer que dessa outra vez que eu fui reler esse livro, obviamente, quando eu já sabia a resolução do caso, para mim as pistas ficavam cada vez mais evidentes. Então, uma coisa interessante dessa releitura foi poder realmente conectar todas as pistas de acordo com a informação prévia que eu já tinha. Realmente, quem vai ler Assassinato no Expresso do Oriente é muito, muito importante que não saibam a resolução desse caso, porque a magia desse livro está aí. Lembro que quando eu li a primeira vez, quando eu cheguei nas partes finais do livro, a resolução do caso, eu fiquei chocada, gente, porque é um dos livros de Agatha Christie que tem a resolução mais impressionante, de todos os livros que eu já tinha lido da Agatha Christie. Eu confesso que esse é uma das resoluções mais impressionantes que há nos livros dela. Eu acho que chega a ser a mais diferente de todos, então isso, de certa forma, impacta o leitor, porque, como eu já disse, esse livro ele chega a ser é um dos mais famosos de Agatha Christie, é um dos mais conhecidos, mas também é um dos livros mais polêmicos de Agatha Christie. Há realmente dois times, aqueles que adoram Assassinato no Expresso do Oriente e aqueles que realmente detestam. Eu estou no time dos que adoram, porque eu acho a resolução sensacional. Porém, eu também compreendo aqueles que detestam o livro, né, porque podem achar que a resolução não foi tão ideal assim. Porém, gente, eu tenho que admitir que talvez quem não conhece o estilo de Agatha Christie, quem não já leu outro livro dela, pode se surpreender realmente e achar que não faz sentido. Porém, se você já conhece outros livros dela, você vai achar esse genial. E esse é um dos mais diferentes, como eu já disse, pelo menos dos que eu já li. Então, talvez, se você ainda não leu nenhum dos livros de Agatha Christie, seria mais interessante pegar um outro livro para ler, que já tem uma resolução mais tradicional, mais comum, enfim, mas que vai de encontro às expectativas do leitor. Essa resolução aqui pode não ir de encontro com nenhuma expectativa, porque realmente ela foi feita para surpreender. E aqui eu vou fazer uma partezinha com spoilers, então, gente, eu vou mostrar aqui abaixo onde vocês podem pular para não pegar esses spoilers, porque, como eu disse, essa leitura é muito mais genial quando você não sabe nada do que esperar. Então pula aí se você ainda não leu.
Uma das coisas que mais me impressionou na minha releitura de Assassinato no Expresso do Oriente foi exatamente o que eu já comentei. Porque eu já sabia quem eram os assassinos e então não fui pega de surpresa em relação a isso. Mas eu fui pega de surpresa porque tinha alguns detalhes que eu havia esquecido, como a parte em que o Hercule Poirot ele fica soltando verde para colher maduro, sabe? Tentando pegar ali os personagens na mentira. E eu fiquei muito impressionada de fazer essa releitura e poder ver toda a arquitetura do plano desses personagens, sabe? Porque acho que quando você lê a primeira vez e você não sabe o que acontece, muitas pistas acabam se perdendo. E quando eu estava fazendo essa releitura, eu acabei dizendo, nossa, cara, isso aqui tem tudo a ver, vai acontecer isso. Porque, como eu disse, os detalhes mais importantes, como é um dos casos assim, mais diferentes, mais marcantes de Agatha Christie, eu me lembrava com exatidão o que tinha acontecido, eu só não me lembrava alguns detalhes. Então, quando ia mostrando aqui, eu ficava conectando tudo. Então, foi muito impressionante essa minha releitura. Além do mais, eu considero Assassinato no Expresso do Oriente aquele livro que mais tem pistas no decorrer da história. Acho que nenhum dos outros livros de Agatha Christie que eu li tem tantas pistas como esse. E a gente já vê essas pistas logo no começo do livro. Quem está acostumado a ler Agatha Christie vai pegar logo de cara que não é por acaso que numa época em que não é acostumado a viajar, ninguém assim, um vagão de trem completamente lotado, né? E sendo difícil o Hercule Poirot conseguir entrar dentro desse vagão para viajar. Então aí já começam as pistas de que algo comum está para acontecer. A gente também vê ali a questão das 12 facadas e é justamente a quantidade de passageiros que tem ali dentro do vagão. Então a gente tem algumas pistas muito claras. Embora eu já tenha visto várias pessoas que leram Assassinato no Expresso do Oriente e disseram que a Agatha Christie foi preguiçosa, que superar assim, o raciocínio dos próprios leitores. Foi assim, meio debochada com os leitores de colocar todo mundo como assassino. E realmente é o que eu digo. Esse livro é um dos mais complexos da escritora, é um dos mais diferentes. Geralmente nos livros dela, ela realmente aponta um ou dois assassinos, e esse aqui realmente foi um grupo de assassinos. Mas a gente sabe que na vida real, muita gente às vezes formam quadrilhas de assassinato para cometer crimes. Então, por que isso não era possível aqui? Então, eu acho que tá tudo bem. Eu não achei assim algo tão surreal. Eu acho que foi um plano perfeito. Porém, né, Hercule Poirot conseguiu uma vaga nesse trem e atrapalhou ali o plano que deveria ser perfeito. Outra coisa é que uma das pessoas que estavam lendo junto comigo esse livro, porque era um projeto, eu convido outras pessoas para lerem comigo, apontou que ela não gostou da situação de que o crime saiu impune. Como que um detetive vai ali, né, e deixa tudo passar, todo mundo aceita que, enfim, que o crime se passe, que seja dado a solução mais fácil, que não era real, que nenhum dos assassinos seja tido como culpado realmente. Nesse ponto eu realmente até concordo que é um final que deixa um pouco a desejar, a falta de poder apontar um assassino e de levar isso a cabo. Entretanto, eu acho que a Agatha Christie foi bem sutil aí, nesse sentido de mostrar que às vezes a justiça ela não é tão justa assim. Ela é falha porque ela é feita por seres humanos. Então, quando um júri decretou a liberdade para o Cassete, né, e o assassinado, né, acabou realmente fazendo com que aquilo ali fosse injusto. Então as pessoas, elas realmente quiseram se vingar. Então o que acontece? Elas mesmas fizeram a própria justiça. Eu acho que foi uma maneira de Agatha Christie mostrar ali que nem tudo que é considerado justo para a justiça seria justo realmente no sentido social e moral. Então você acaba também tendo que refletir sobre toda essa situação e colocar em xeque os seus próprios pensamentos a respeito dessa situação. Sobre questionar o Hercule Poirot a respeito dele dar duas versões para o assassinato, eu acho que aqui a gente tem que levar em consideração que Hercule Poirot ele não estava num trabalho oficial. Ele estava fazendo um favor para o amigo da companhia de trens, né? Então ele deixou que o próprio amigo
resolvesse o caso. Ele resolveu, ele descobriu, então para ele, no íntimo dele, ele sabia a resposta e todas aquelas pessoas também sabiam. Mas assim, o que seria humanamente mais legal, o que seria humanamente mais justo, foi decidido pelo próprio dono aqui da linha, né, do trem, do Eric. Então eu achei genial também, apesar de todas essas críticas, eu achei que foi uma resolução muito boa, eu achei a mais diferente. Eu realmente amo Assassinato no Expresso do Oriente e eu acho que eu nunca vou me cansar de ler esse livro, apesar de que eu considero ele tão marcante, que a gente nunca esquece. Quem lê uma vez não vai esquecer a resolução dele, todos os contornos desse crime, né, que aconteceu no Expresso do Oriente. Ao contrário de outros livros de Agatha Christie que eu li e reli e que eu esqueço quem era o assassino, eu esqueço de vários detalhes, esse aqui é muito marcante, é impossível esquecer, porque esse livro realmente traz uma resolução muito marcante, traz uma resolução que vai dividir as pessoas. E espero que vocês tenham gostado da minha opinião. Eu gostaria também de saber se você já leu Assassinato no Expresso do Oriente, se você gostou, o que você achou da resolução desse caso. Se você ainda não leu, me conta se você tem curiosidade de ler. Enfim, me conta aí o que você acha dos livros de Agatha Christie, que eu vou adorar saber. E concluímos o primeiro box de Agatha Christie, né, do ano. Estou muito feliz, o projeto está indo muito bem, estou adorando essa experiência de ler Agatha Christie esse ano. E eu já quero lançar o convite para agora a gente começar a ler Morte na Mesopotâmia, que é o primeiro livrozinho do segundo box de Agatha Christie, publicado pela HarperCollins. Então quem tiver aí o livro em casa, tem vontade de ler, vamos ler Morte na Mesopotâmia. Vai ser a primeira vez que eu vou ler esse livro, então vai ser tudo novidade para mim. E se você ainda não está acompanhando o projeto, lembra Agatha Christie 2020, ou perdeu alguns dos episódios anteriores, eu vou deixar todos os links aqui no box de informação com a playlist desse projeto e eu vou adorar que vocês venham conversar comigo. Então antes de finalizar, se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir, comentar e compartilhar para que a gente chegue a mais pessoas. Se você ainda não está inscrito, se inscreve, eu vou adorar ter vocês aqui fazendo parte dessa família linda. E é isso, até o próximo vídeo. Beijo grande, tchau, tchau!